Este vídeo é uma continuidade do anterior, postado aqui ontem, em que comecei a discorrer sobre a diferença entre tremor funcional ou psicogênico e tremor essencial. E agora vou complementar com a semiologia e a fisiopatologia dos tremores. O tremor é, por definição, uma oscilação rítmica ou movimento rítmico e involuntário de uma parte do corpo ou de partes do corpo. É o distúrbio de movimento mais frequente na clínica. Então, médicos de qualquer subárea, de qualquer especialidade, que trabalham até na atenção primária, indo para a atenção secundária ou terciária, ou seja, tanto na prática clínica geral quanto na prática clínica mais especializada, podem esperar encontrar pacientes com tremores. Tanto com tremores como queixa principal, quanto com tremores como um quadro associado, né, esse transtorno do movimento como associado a uma outra queixa principal. O tremor primariamente neurológico mais frequente é o tremor essencial, como mencionei no vídeo de ontem, e que tem uma prevalência de 2 a 5%, né, dos tremores primariamente neurológicos. E esse tipo de tremor se apresenta, na maioria dos casos, como um tremor postural e cinético, ou seja, é um tremor que acontece durante movimentos e é mais ou menos simétrico. A simetria é uma característica desse tremor essencial. Em cerca de 60% dos casos, há uma herança autossômica dominante. Então, é encontrado um fator genético. Aqui, acho que a luz está trêmula aqui. Então, vamos ajustar aqui. Pronto. São tremores, nesse caso, tremores artificiais, elétricos. Bem, então, depois dessa pequena divagação, então, há geralmente um fator genético familiar, que não é encontrado em todos os casos. Então, o tremor pode se manifestar apenas nas mãos, mas também pode incluir movimentos da cabeça e na voz. Mas são geralmente movimentos que estão associados ao tremor das mãos. Em cerca de 60% a 70% dos pacientes, a ingestão de bebidas alcoólicas pode melhorar o tremor essencial. Por outro lado, o tremor parkinsoniano, da doença de Parkinson ou na síndrome de Parkinson, o tremor acontece principalmente em repouso. E geralmente começa o quadro apresentando essa alteração do movimento de forma assimétrica, né, diferentemente do tremor essencial. Então, as pernas e a face são frequentemente envolvidos, no caso do tremor parkinsoniano. Já o tremor cerebelar geralmente é intencional, quando a pessoa vai realizar um movimento com um objetivo específico.
eu falei sobre essa classificação, né, de tremor, digamos assim, cerebelar, tremor parkinsoniano, tremor essencial no vídeo anterior. O tremor ortostático ou postural tem alta frequência, se manifesta principalmente nas pernas e dá origem à instabilidade postural, principalmente por afetar principalmente membros inferiores. E o tremor distônico é um tremor de ação, quando a parte afetada do corpo ela entra em movimento. O diagnóstico dos tremores é baseado em informações clínicas obtidas por meio da anamnese e do exame físico. E, como eu disse, os tremores mais comuns em pacientes que estão na atenção primária, que buscam a atenção primária, a unidade básica de saúde, o posto de saúde, são tremores do tipo ou tremor fisiológico que se intensifica, se agudiza por algum fator estressante, que também já mencionei ontem sobre esse tremor chamado de fisiológico, e que é o tremor chamado também de funcional. Outro tremor que aparece muito em pacientes na atenção primária é o tremor essencial, além do tremor parkinsoniano. Então, esses 3 tipos de tremores são mais frequentes na atenção primária. E todas as pessoas têm tremores fisiológicos de baixa amplitude, alta frequência, em repouso e durante a ação, que não são relatados como sintomáticos, não chamam a atenção, mas podem ser intensificados, agudizados por ansiedade, por uso de medicamentos, como, por exemplo, os medicamentos beta-adrenérgicos, os medicamentos chamados de simpaticomiméticos e outros medicamentos também, como os antidepressivos. Também a ingestão de cafeína e além da fadiga, né? A pessoa que se encontra com uma excessiva fadiga pode apresentar tremores. Desses tipos de tremores chamados de tremores funcionais, também mencionado no vídeo anterior. E características que são compatíveis com tremor funcional ou tremor psicogênico ou fisiológico são um início abrupto, quer dizer, um início súbito, repentino, a remissão espontânea, mudanças nas características do tremor, quer dizer, que o tremor não tem características fixas, né, características que permanecem. São características mutantes, que variam. E também o desaparecimento, a extinção do tremor com a distração da atenção do paciente. E como eu disse ontem, no vídeo de ontem, outros tipos de tremor são o tremor cerebelar, o tremor distônico, o tremor associado a quadros endócrino-metabólicos, como no hipertiroidismo, como no caso do feocromocitoma, e o tremor induzido por medicamentos, como já mencionei aqui. Principalmente por drogas psicoativas. Então, drogas psicoativas podem ser lícitas, como o álcool, e prescritas como os antidepressivos, ou então medicamentos simpaticomiméticos, mas dentro das substâncias psicoativas, né, propriamente psicoativas, o álcool, bebidas alcoólicas,
e antidepressivos, e entre os ilícitos, né, drogas ilícitas de uma forma geral. Bem, então, o primeiro passo na avaliação dos tremores, né, do quadro, né, de alteração do movimento, é categorizar, classificar o tremor com base em sua condição, a condição em que aparece, se no repouso ou durante o movimento, se a distribuição topográfica se restringe apenas às mãos, ou se afeta as pernas, ou também ou se afeta a voz, se afeta a cabeça, né, movimentos anormais de cabeça. E também a frequência, a amplitude e a ritmicidade, que isso constitui a semiologia dos tremores que vamos desenvolver neste vídeo. Lembrar que o tremor patológico mais comum, neurológico, né, de fundo neurológico, é o tremor essencial, como eu já mencionei. E que o tremor parkinsoniano é o que, digamos assim, é mais importante, né, de estabelecer como diagnóstico diferencial, porque mais de 70% dos pacientes com doença de Parkinson têm tremores como uma característica inicial, né, do quadro de apresentação clínica, e esse tremor do parkinsonismo é tipicamente unilateral, como eu já mencionei, aqui repetindo. Ocorre em repouso e se torna menos acentuado com o movimento voluntário. Se houver incerteza diagnóstica, então aí é necessário a realização de exames de imagem, como a tomografia computadorizada por emissão de fóton, para visualizar a integridade das vias dopaminérgicas no cérebro. Também a ultrassonografia transcraniana também pode ser útil para o diagnóstico da doença de Parkinson nesses quadros. O importante é que, se persistente ou associada a outras manifestações, outras condições, o tremor merece investigação clínica para determinar se é parte de um quadro fisiológico ou se é patológico. A maioria dos tremores precisa ser, inicialmente, na semiologia, ser classificada com base nas características clínicas que são observáveis, como já mencionei, o padrão anatômico, a intensidade relativa, né, ao repouso e à ação, ao manter uma determinada postura. Então, esses são aspectos importantes. Então, vamos seguir aqui, considerando aqui uma primeira classificação. Então, tremores são classificados como tremores de repouso ou tremores em repouso, tanto faz dizer tremores de repouso como tremores em repouso, e tremores de ação. O tremor em repouso ocorre quando a parte do corpo afetada é completamente apoiada contra a gravidade. Então, o membro afetado está em repouso e está apoiado. Os tremores de ação são produzidos pela contração muscular voluntária e são divididos em tremores posturais, tremores isométricos e tremores cinéticos, ou seja, de movimento. Bem,
É preciso falar inicialmente sobre os tremores de repouso. O tremor de repouso ocorre em uma parte do corpo que está relaxada e completamente apoiada contra a gravidade. Os tremores de ação, por sua vez, ocorrem com a contração voluntária de um músculo e podem ser subdivididos, como eu disse, em posturais, isométricos e cinéticos. Bem, além dessa característica do padrão anatômico, é importante também determinar a localização do tremor, a parte que está afetada do corpo, a frequência, a amplitude e a ritmicidade. Bem, então, só para fazer aqui uma sinopse dessas características, né, que indicam na semiologia os tipos de tremor. Então, o tremor em repouso ou de repouso é o tremor em uma parte do corpo que não é ativada voluntariamente e é completamente, digamos, apoiada, né, contra a gravidade, que pode também incluir tremor reemergente, que vamos ver posteriormente. O tremor de ação é o tremor produzido pela contração voluntária do músculo ou de grupos musculares. O tremor postural, que é um tipo de tremor de ação, está presente enquanto voluntariamente a pessoa, o paciente, mantém uma posição contra a gravidade. Raramente o tremor pode ocorrer especificamente em certas posições, mas não em outras, que é o tremor chamado tremor específico de posição. O tremor cinético, que é um tipo de tremor de ação, ocorre durante qualquer movimento voluntário. O tremor cinético não especificado acontece durante movimentos não direcionados a determinado objetivo específico. E o tremor de intenção, ou tremor intencional, ocorre durante movimentos direcionados a determinados objetivos específicos. E o tremor de intenção, então, é um tremor cinético e entre essas duas classificações que eu coloco aqui, é um tremor de ação. O tremor cinético específico relacionado a uma tarefa aparece apenas, ou então se torna acentuadamente exacerbado durante atividades específicas. E o tremor, por fim, isométrico, ocorre como resultado da contração muscular contra um objeto rígido e que está parado. Então, essa classificação foi mostrada, né, pelo autor Bidayasiri, que ele publicou esse trabalho em 2005, falando do diagnóstico diferencial de síndromes comuns de tremor. Também posso colocar aqui a referência na descrição do vídeo. Então, o tremor de repouso denota um tremor em uma parte do corpo que não é voluntariamente movida ou que não é mantida em uma determinada posição contra a gravidade. E, normalmente, o tremor de repouso ocorre na doença de Parkinson, nas síndromes de Parkinson. O outro tipo principal de tremor, como eu mencionei, o tremor de ação, inclui todas as manifestações de tremor em partes do corpo que não estão em repouso e compreende o tremor postural, o tremor cinético e o tremor isométrico. Então, agora vou abordar a caracterização dos tremores, tanto de repouso quanto
de ação. Lembrando que a ação pode ser apenas a questão cinética ou também a postural. Então, falando inicialmente do tremor chamado tremor em repouso. O tremor em repouso é um tipo de tremor que ocorre quando a musculatura está relaxada e o corpo ou a parte do corpo está em repouso, sem esforço ativo para manter uma postura ou para realizar um movimento. E esse tremor é frequentemente observado em pessoas que estão sentadas ou deitadas com os músculos relaxados e, em geral, diminui ou desaparece durante movimentos voluntários. O tremor em repouso pode ser visto ao se observar o paciente com a parte do corpo afetada que não está em ação voluntária, ativada, nem apoiada contra a gravidade. E esse tipo de tremor em repouso pode se tornar mais pronunciado quando o paciente está se concentrando em outras tarefas, por exemplo, ao caminhar ou durante uma conversa. Aí ele se torna mais pronunciado. Um tremor de repouso sugere como causa a doença de Parkinson. E o diagnóstico depende de um julgamento clínico sobre se o paciente tem outros sinais clínicos de parkinsonismo. Então, as principais características, que é isso que eu quero explorar aqui, as características principais. A circunstância em que ocorre aparece quando o segmento corporal afetado está em repouso total, como quando as mãos estão apoiadas em uma superfície ou apoiadas no colo, e diminui ou desaparece quando o paciente realiza movimentos voluntários. O ritmo. O ritmo é é um movimento rítmico, né? Geralmente os tremores são movimentos rítmicos, e o ritmo e o padrão se caracteriza, né, por ter uma frequência geralmente menor do que os outros tipos de tremores. Então, é uma frequência que vai geralmente de 4 a 6 Hz. E as causas mais comuns? A causa mais comum é a doença de Parkinson, e o tremor em repouso do paciente parkinsoniano é um dos sinais cardinais dessa condição. Frequentemente é descrito como um tremor, como se fosse de contar moedas, porque eles são movimentos de pequena amplitude e de frequência mais baixa. Ou então tem uma descrição também, uma descrição que é feita por analogia, que é chamada de rodar pílulas, como se você tivesse uma pílula na mão, né, e rodasse pílulas. Então, esse quadro, nesse padrão, é sugestivo, né, esse movimento das mãos, da doença de Parkinson. Também pode acontecer no parkinsonismo, que não é a doença de Parkinson, mas no parkinsonismo secundário, que é a síndrome de Parkinson, que pode ser causada por outras condições que afetam os núcleos da base, como, por exemplo, os efeitos adversos do uso de medicamentos antipsicóticos, traumatismos ou doenças metabólicas. Então, aí é parkinsonismo, uma síndrome de Parkinson. Não é a doença de Parkinson, que é a causa primária. Outras doenças são doenças neurodegenerativas,
ou intoxicações por metais pesados. A localização típica do tremor do parkinsonismo é nas mãos, mas também pode afetar outros segmentos, como as pernas, o queixo. E a distinção, né, é diferente do tremor postural e do tremor de intenção pelo fato de ocorrer em repouso e não durante a manutenção de uma postura ou em movimento que está direcionado a um determinado fim. Então, a importância clínica é clara, porque a presença de tremor em repouso frequentemente é indicador de uma condição neurológica subjacente, principalmente a doença de Parkinson. E a sua avaliação deve incluir uma história clínica detalhada, o exame neurológico e, se necessário, exames complementares para confirmar o diagnóstico. O tremor intencional, que já é um tremor de ação, é um tipo de tremor que ocorre durante movimentos voluntários e direcionados a um alvo específico. E é caracterizado por um aumento na amplitude dos movimentos oscilatórios à medida que a extremidade se aproxima do objetivo desejado. Então, eu vou pegar, por exemplo, um objeto e quando a mão se aproxima daquele objeto, então aí é que os movimentos eles se tornam de maior amplitude. O tremor postural, por sua vez, que não foi visto em outras partes do exame, pode se tornar até evidente ou visível quando o paciente segura as extremidades superiores em uma posição estendida, com as mãos em decúbito, decúbito dorsal das mãos, na verdade, em situação de pronação. Então, na situação de pronação, não é, da extremidade superior, pode acontecer também na posição de supinação, não é? Ou melhor, na situação de supinação e na situação de pronação. E na posição de asa, quer dizer, com os dedos indicadores apontando para o outro na frente do tórax, mas sem se tocar. Esses movimentos irregulares das mãos ou dedos nessas posições, elas não são tremores. É uma perda repentina do tônus muscular com uma queda repentina de um dedo ou da mão, sucedida por um movimento corretivo de volta à posição inicial. E aí indica uma mioclonia, né? Uma mioclonia negativa. E o tremor intencional é caracterizado por movimentos excessivos de amplitude, ou seja, de grande amplitude, e é uma amplitude que é crescente à medida que a mão se aproxima do objeto, que é o objetivo da ação, e esse tipo de tremor pode ser provocado em atividades direcionadas a esse objetivo específico, como movimentos dedo-nariz ou calcanhar-joelho ou dedo do pé, né? O dedo do pé também até a região pré-tibial. Então, observar um paciente enquanto ele desenha, como, por exemplo, as espirais de Arquimedes, ou espirais, né, de Arquimedes, desenhando, então você vai ver a grafia do paciente, ou quando ele escreve. Isso é útil, né, de forma prática, né, para o exame clínico. Então, o tremor de ação
aumenta durante a escrita ou o desenho. E um tremor específico para uma determinada tarefa, que é o tremor intencional, pode se tornar bastante óbvio. No caso da doença de Parkinson, que o tremor não é um tremor de ação, não é um tremor intencional, geralmente não há tremor durante a escrita, mas outros sinais podem ser vistos, como o aumento da micrografia, que isso não são tremores, né, mas é outra manifestação clínica, no caso da doença de Parkinson. Aumento da micrografia à medida que o paciente escreve e os movimentos muito lentos, o que se chama de bradicinesia. Também pode-se pedir ao paciente para que ele despeje água de um copo para outro. Isso vai mostrar o grau de incapacidade devido ao tremor em uma situação prática. Então, as principais características desse tipo de tremor em ação, que é chamado tremor intencional, é que, quanto à ocorrência, ele vai surgir durante a realização de movimentos coordenados e intencionais, como alcançar um objeto, pode ser um copo, ou outro objeto qualquer, tocar com a ponta do dedo no nariz, ou então escrever. E a intensidade do tremor, como eu disse antes, aumenta conforme o movimento da mão, dos dedos, se aproxima do alvo. As causas do tremor intencional. Geralmente, o tremor intencional está associado a lesões ou disfunções do cerebelo, ou em suas conexões, como acontece na ataxia cerebelar. Então, problema na coordenação motora. E pode ser causado, em termos de etiologia, pela esclerose múltipla, uma doença neurodegenerativa, lesões traumáticas ou tumorais no cerebelo, tumores cerebelares, ou então traumatismos cerebelares, acidente vascular encefálico que afeta o cerebelo e outras doenças neurodegenerativas, além da esclerose múltipla, e nos quadros de intoxicação exógena, como, por exemplo, na intoxicação alcoólica ou por certos medicamentos. E pode se distinguir de outros tremores. O tremor postural ocorre quando a pessoa mantém uma posição estática. O tremor em repouso, não, quando o tremor postural, o paciente mantém uma posição estática contra a gravidade. O tremor em repouso aparece quando o corpo está, ou a parte do corpo está em completo relaxamento. E o tremor intencional, por outro lado, ocorre durante movimentos voluntários, com objetivo específico, com um alvo específico, e é ausente, não aparece no repouso, durante o repouso. Então, o paciente apresenta essa dificuldade de tocar a ponta do nariz com o dedo quando solicitado na prova dedo-nariz. Então, ele tem que colocar, né, o braço estendido e, com um movimento elíptico, colocar o dedo no nariz, na ponta do nariz. Então, o tremor, nesse caso, é bem evidente, especialmente quando o dedo quanto mais se aproxima do nariz, mais esse tremor se faz mais acentuado, apresenta com maior acentuação. Então, o diagnóstico é feito, não é, clinicamente, por meio do quadro clínico e do exame neurológico, por meio dos testes de coordenação motora, como no teste dedo-nariz, calcanhar-joelho, que são usados para identificar tremores intencionais e avaliar a função cerebelar. Então, é importante clinicamente esse tipo de tremor. Por quê? Porque
pode indicar alterações cerebelares ou condições neurológicas que afetam a coordenação motora fina, sendo um sinal de alerta para a necessidade de investigações adicionais. Então, a diferença entre tremor postural e tremor intencional está relacionada ao movimento em que eles ocorrem. Também as condições que os desencadeiam e as causas subjacentes. Acredito que eu tenho aqui um quadro que mostra essas características diferenciais. Então, esse quadro aqui vai mostrar as diferenças entre tremor postural e tremor intencional. O tremor postural, que é o tremor ortostático, em que o paciente está em repouso, mas mantém essa posição contra a gravidade, né? Ou seja, o membro está apoiado. E o tremor intencional, que é aquele que aparece e se acentua com o movimento intencional em relação a uma determinada tarefa. Por exemplo, tocar aqui na tela do computador. Então, tocar aqui nessa tela do computador faz com que eu execute um movimento intencional, voluntário, intencional, no sentido que eu estou com um objetivo específico. Então, essas diferenças estão nas diferenças em que eles, no momento em que eles aparecem, em que eles ocorrem, as condições que os desencadeiam e também as causas, né, de base. Então, aqui está essa comparação. Então, a definição: o tremor postural é o tremor que ocorre ao manter uma postura estática contra uma gravidade, como, por exemplo, estender os braços. O tremor intencional aparece durante movimentos voluntários direcionados a um alvo específico. Também se pode classificar ou observar essas diferenças por meio da condição em que ocorre. Então, no tremor postural, é observado o tremor ao se manter a posição estática, como, por exemplo, os braços estirados para a frente. Então, colocando-se os braços estirados para a frente do corpo, mas numa posição parada, então é aí que vão aparecer os tremores. E no caso do tremor aqui, colocar aqui no slide, condição de ocorrência. No tremor intencional, ele surge durante o movimento ativo, especialmente ao se aproximar de um alvo, de um determinado objeto, de um determinado local, alvo, né, específico. E quanto ao estado de repouso? Então, claro, o tremor postural, ele é ausente em repouso, mas quando se coloca naquela posição, com os membros superiores, por exemplo, estendidos, né, nesse caso, ele aparece. E o tremor intencional também é ausente em repouso. Então, aqui não é uma característica diferencial, mas uma característica incomum. Os dois estão ausentes em repouso. A exacerbação ocorre no caso do tremor postural. Pode ser exacerbado, ou seja, acentuado pela fadiga física, mental, pelo uso de bebidas com cafeína, pela hipoglicemia ou por causas neurológicas. Enquanto que o tremor intencional, ele aumenta conforme o movimento se aproxima do alvo.
que é chamado aí de fenômeno de intensificação. Em relação às causas mais comuns, então, o tremor postural, ele muitas vezes é fisiológico, porque ele aparece nos quadros de ansiedade, de fadiga, de uso de cafeína, ou bebidas com cafeína, ou medicamentos com cafeína. E acontece também no tremor essencial, o tremor essencial, que é que não é o tremor fisiológico, não é funcional, não é psicogênico, mas sim ele é um tremor neurológico. O tremor essencial, e também no hipertireoidismo, também no caso de uso de medicamentos, como tem aqui, uso de medicamentos, por exemplo, no caso de beta-agonistas, ou seja, no caso de medicamentos beta-adrenérgicos. E no caso do tremor intencional, a lesão ou disfunção cerebelar é a principal causa e pode acontecer na esclerose múltipla, no acidente vascular encefálico cerebelar, que afeta o cerebelo, e na intoxicação por álcool ou medicamentos. E aqui o exemplo clínico, como clinicamente se aparece. Então, ela se manifesta. O tremor visível ao se segurar um movimento, um objeto leve, como, por exemplo, um copo de água. Eu seguro o copo de água, é um objeto leve, principalmente quando ele está vazio. Um copo de água, ou ao estender os braços. Quando se estende os braços, se estendem os braços, então aí aparece e se torna bem evidente. Enquanto que o tremor é intencional, ele acontece ao se realizar, como disse antes, o teste dedo-nariz, ou tentar pegar um objeto pequeno em que aparece o aumento, a acentuação do tremor à medida que a mão, o membro superior, vai se aproximando do alvo. A área afetada, geralmente no tremor postural, as mãos e os braços são as regiões acometidas, mas pode envolver também outras partes do corpo, como eu já antecipei. E o tremor intencional, ele frequentemente está associado a movimentos dos membros superiores e inferiores também. E por fim, aqui, o critério, o aspecto a ser considerado, a avaliação clínica, é observado no caso do tremor postural ou ortostático, ele é observado durante tarefas que requerem a manutenção de uma determinada postura, como segurar um objeto leve à frente, na nossa frente, que pode ser até um objeto, por exemplo, como uma folha de papel, né, à nossa frente. Então, isso no postural. E no intencional, observa-se o tremor durante testes, como já disse, de coordenação motora, como o teste dedo, nariz ou, nos meus inferiores, calcanhar, joelho. Bem, então, só para finalizar este quadro aqui de diferenças clínicas e de causas também, o tremor postural está relacionado à manutenção de posturas contra a gravidade, e o tremor intencional ocorre durante movimentos dirigidos especificamente a um determinado alvo e é típico de disfunções cerebelares, o intencional. Então, ambos os tipos de tremor têm implicações clínicas distintas e, em muitos casos, requerem investigações complementares mais aprofundadas para realizar o diagnóstico necessário. Falta falar aqui do tremor cinético,
O tremor, falei do postural, falei do repouso e do de ação. Postural, intencional, aí acabei não falando do cinético. Então, o tremor cinético é um tipo de tremor que ocorre durante a realização de qualquer movimento voluntário, independentemente de ser direcionado a um alvo específico, que aí seria intencional. Então, o tremor cinético difere do tremor postural, que ocorre durante a manutenção de uma determinada postura ortostática, e do tremor em repouso, que ocorre quando a musculatura está relaxada. E as principais características desse tremor cinético são, em termos de definição, eu já mencionei, ocorrem durante movimentos voluntários, de forma geral, como escrever, mover o braço, a mão ou segurar um objeto. E pode estar presente em movimentos simples, como, por exemplo, a extensão, a extensão, a flexão de uma parte do corpo, como, por exemplo, a mão, ou mais complexos, né? Mais complexos, como, por exemplo, segurar a caneta, né? E levar a um determinado ponto, né? Segurar uma colher, né? E levá-la até a boca. São movimentos mais complexos. Então, podem ser movimentos simples ou movimentos complexos. Então, está já tácita, né, a condição de ocorrência, sempre associada à realização de um movimento ativo. É diferente do tremor intencional, que aumenta de intensidade à medida que o movimento se aproxima de um alvo específico. E as causas são várias, as causas desse tremor, dessa manifestação clínica do tremor cinético, são doenças neurológicas como lesões cerebelares, aí são as ataxias cerebelares, a esclerose múltipla também, e o tremor essencial também é uma causa dessa modalidade de tremor. Então, uma forma de tremor cinético é observada em pacientes com tremor essencial. Também pode acontecer em doenças metabólicas, pacientes que, por exemplo, estão com intoxicação por metais pesados, ou por medicamentos, ou por drogas ilícitas. E também no caso do tremor funcional ou psicogênico ou fisiológico, quando ele está exacerbado, então fatores como fadiga, estresse emocional, hipoglicemia podem amplificar o tremor cinético desse tipo, né? Funcional, fisiológico ou psicogênico. Então, uma pessoa com um tremor cinético pode apresentar dificuldade. E a distinção, não é? A distinção acho que já está bem tácita aqui, né? O tremor postural ocorre durante determinadas posturas contra a gravidade. O tremor intencional é um subtipo de tremor cinético, mas, como já disse, se manifesta de forma mais pronunciada à medida que o movimento se aproxima de um alvo. E é importante clinicamente porque indica frequentemente alterações cerebelares ou neurológicas, principalmente, e sua avaliação inclui testes clínicos, né, e o exame clínico, alguns tipos de testes de exame clínico, para determinar se é parte de uma doença subjacente ou é um tremor fisiológico ou funcional. Então, a identificação do tremor cinético requer a observação cuidadosa durante a execução de movimentos. Testes específicos, como, por exemplo, pedir ao paciente que desenhe ou escreva, podem ajudar a detectar alterações mais sutis. E exames de imagem, exames laboratoriais podem ser necessários para identificar a causa subjacente. Então, agora acho que vou mencionar as causas.
ainda que já tenha mencionado causas quando falei das características diferenciais entre esses tipos de tremores, mas vou só mencionar aqui, antes de falar das características semiológicas dos tremores, já mencionei, mas vou só fazer uma síntese. As causas mais comuns de tremor, por exemplo, postural, são o tremor funcional, fisiológico, o tremor essencial e o tremor induzido por drogas ou medicamentos. E além, nesse caso, além da anamnese detalhada, o diagnóstico diferencial é principalmente clínico, com base na distinção em repouso postural e intencional, na condição de ativação, na frequência, na distribuição topográfica. E as causas do tremor são heterogêneas, como a gente viu até agora, e podem se apresentar isoladamente, por exemplo, o tremor essencial, só o tremor aparece, ou como parte de uma síndrome, se bem que só o tremor aparece, mas que pode ser nas mãos, nos dedos, mas também pode afetar a voz, e algumas vezes afeta também a voz, mas nunca apenas isoladamente a voz, né? Geralmente a voz como um local associado, quer dizer, um tipo associado de tremor. E a cabeça, né? Mas é muito raro. E, no caso, esses isoladamente é muito mais comum quando o tremor é só das mãos, é muito mais comum no tremor essencial. Ou então como parte de uma síndrome neurológica, que há vários outros sinais e sintomas neurológicos, como por exemplo na esclerose múltipla. No caso do tremor essencial e no caso do tremor da doença de Parkinson, são tremores, né, que são mais comuns, mais frequentemente encontrados na prática clínica. E o diagnóstico diferencial também vai incluir tremor, o tremor do tipo distônico e o tremor psicogênico ou funcional. Enquanto o tremor metabólico de origem metabólica, por exemplo, causado endócrino no metabólico, né, causado no caso do hipertireoidismo, da tireotoxicose, deve ser considerado em qualquer tremor postural de início recente. Também tem aqueles quadros de doenças extrapiramidais que são devidas a uma doença de base, como, por exemplo, a doença de Wilson, que é aquela degeneração hepática, que é uma condição rara que pode se apresentar com tremor e é muito importante para identificar esse quadro. Há uma pequena, não é, mas genuína zona cinzenta de diagnóstico entre a doença de Parkinson e distúrbios de tremor mais benignos, como o tremor essencial. E também o tremor distônico, nos quais tremores de repouso e posturais coexistem com sinais parkinsonianos leves ou ambíguos, né? Sinais que não são sinais exatamente que representam tremores. No caso do tremor essencial e a sua distinção clínica em relação à doença de Parkinson, esses dois distúrbios são dois distúrbios de tremor mais comuns encontrados em uma clínica, né, digamos, de distúrbios do movimento, como mencionei ontem, ou seja, serviços de referência especializados. Embora sejam entidades clínico-patológicas diferentes, ambas podem compartilhar características de forma sobreposta, em termos de superposição. Ou seja, os dois diagnósticos, tanto o tremor essencial quanto o tremor da doença de Parkinson, terem características que são coincidentes. Além do tremor em repouso e postural, a doença de Parkinson também tem bradicinesia,
tem rigidez, tem comprometimento da marcha e do equilíbrio, e tem também alguns sinais clínicos que não são motores. Mas um subconjunto de pacientes pode ter uma combinação de tremor essencial, já de longa data, né, que começou há muito tempo, com doença de Parkinson, que é subsequente. Então, existem várias linhas de evidências, de estudos clínicos, epidemiológicos, de imagens, genéticos, anatomopatológicos, que apoiam uma ligação entre o tremor essencial e a doença de Parkinson, maior do que aconteceria pelo simples acaso. Então, há evidências atuais de que a história de tremor essencial pode anunciar o início da doença de Parkinson em um subconjunto, em um subgrupo de pacientes com tremor essencial. Além disso, o fato de que o risco de tremor essencial é significativamente aumentado em familiares de pacientes com doença de Parkinson sugere a possibilidade de que essas duas condições sejam geneticamente relacionadas, provavelmente compartilhando uma predisposição hereditária comum. Então, o déficit dopaminérgico que existe em pacientes com tremor essencial em estudos de imagem funcional e em estudos patológicos recentes, descrevendo aqueles corpos de Levy em alguns pacientes com tremor essencial, tem apoiado evidências de uma sobreposição entre tremor essencial e doença de Parkinson, pelo menos em um subgrupo de pacientes. Então, há um estudo que li quando fiz uma revisão sobre esse quadro de tremores, que fala, né, dessa. E até o título é uma pergunta: existe associação entre tremor essencial e doença de Parkinson? Que foi publicada em 2012, né, em espanhol, né, na revista de Neurologia. E a pesquisa genética é também uma via para entender o tremor essencial, porque avanços, né, têm sido feitos na ligação, né, dessa questão da associação genética. Então, essa linha de pesquisa, né, não tem progredido muito, mas abre discussões produtivas sobre os desafios em relação a essa fisiopatogenia do tremor essencial. Bem, então, agora eu vou falar dessas características, né, da semiologia propriamente dita, no sentido das características semiológicas dos tremores. Então, a avaliação de um paciente com tremor começa com a caracterização, ou seja, a fenomenologia do tremor, que estreita o diagnóstico diferencial e, quer dizer, digamos, tem a palavra agora que não me ocorre, mas vou lembrar depois. Estreita mesmo, né, o escopo, né, de possibilidades de diagnóstico diferencial. Refina, a palavra é refina, que refina o diagnóstico diferencial e ajuda a estabelecer o diagnóstico. Então, os tremores podem ser classificados como em função, né, de alguns parâmetros. Então, o parâmetro mais importante é descrever quando o tremor ocorre, em que situações, em relação ao movimento, em posição de uma parte do corpo em uma determinada postura,
distinguindo, não é, esse tipo de tremor. Então, se acontece durante a realização de um movimento voluntário, intencional, né? Então, é importante distinguir: o tremor é um tremor em repouso, de repouso, ou é um tremor de ação. Então, esses parâmetros são importantes, e acho que tem um quadro aqui que mostra essas características. Então, aqui estão parâmetros para a caracterização do tremor. Então, são essas características, como eu ia dizendo: o tremor relacionado à ação ou o tremor relacionado que acontece em repouso. É muito importante esse padrão, né, anatômico do tremor. Bem, então é muito importante fazer essa distinção, para fazer essa distinção, determinar se o tremor é um tremor em repouso, de repouso, ou é um tremor de ação. Como já falei antes, então não vou mais desenvolver esse tópico. A localização, ou seja, a parte do corpo afetada, também já mencionei isso em tópicos anteriores. A frequência. Então, a frequência é importante porque isso é um parâmetro também da avaliação clínica. Então, o que é a frequência? É a velocidade do movimento oscilatório. Então, geralmente essa velocidade ela pode ser realizada com medidas, né, através de testes eletrônicos, medidas, né, em termos de ciclos por segundo, que são, né, que é medida em hertz. Então, os tremores de baixa frequência são geralmente abaixo de 4 hertz. Os tremores que acontecem principalmente, né, no caso da doença de Parkinson, mas pode chegar, pode ser o tremor da doença de Parkinson, pode ser de média frequência também. Então, o tremor assim de uma baixa frequência, não é, abaixo de 4 Hz, pode acontecer em doenças cerebelares também, em tremores de parkinsonismo, tremores associados a lesões neurológicas estruturais e também com as doenças neurodegenerativas. E os tremores de baixa, aliás, de média frequência, seriam os tremores de frequência que variam de 4 a 8 Hz, que acontece já no tremor essencial e no tremor fisiológico exacerbado. O tremor de média frequência pode acontecer também na doença de Parkinson, mas é mais comum que seja um tremor de uma frequência menor. Agora, alguns autores colocam que o tremor da doença de Parkinson pode ser até 8 Hz. Então, o tremor de alta frequência é aquele acima de 8 a 10 Hz. Alguns falam até de Hertz, de 10 Hz, como se fosse o ponto de corte. Então, esses tremores de alta frequência são associados ao tremor funcional, é aquele fisiológico normal, psicogênico, que pode ser amplificado pelo estresse, fadiga, ansiedade ou uso de estimulantes como a cafeína. Outra característica é a ritmicidade, ou seja, a regularidade, que se refere à regularidade desses movimentos oscilatórios. Então, os movimentos rítmicos são aqueles que têm intervalos regulares e consistentes entre as oscilações. Por exemplo, o tremor essencial, o tremor do parkinsonismo e o tremor funcional. Os tremores que não têm um ritmo, uma ritmicidade, são tremores arrítmicos, são tremores que têm oscilações em intervalos irregulares, que não se repetem. E são mais comuns em condições como as coreias, né, que são transtornos extrapiramidais, e que não são estritamente falando exatamente tremores, né, são movimentos anormais, mas que não são exatamente tremores. Então, a ritmicidade regular é uma característica essencial para distinguir tremores de outros movimentos involuntários,
né, como as distonias, como as mioclonias, como as coreias, que não são exatamente tremores. Aqui a amplitude, né, que é o grau, é a magnitude do movimento, é o tamanho do movimento. Então, é a oscilação, né, do tremor, quando ela é de baixa amplitude, acontecem movimentos oscilatórios bem pequenos e frequentemente são difíceis de perceber, né? Há um exame assim mais rápido. E acontece no tremor funcional e também nas fases iniciais de tremores de natureza neurológica, né? O tremor de média frequência são aquelas que já são mais visíveis e podem interferir levemente em tarefas que são de motricidade fina. Por exemplo, o tremor. O tremor é essencial em estágios assim, já moderados, já que não estão em estágio incipiente. E os tremores de alta amplitude, que têm oscilações maiores, né? São movimentos que não são tão finos. São movimentos de amplitude maior, muitas vezes se tornam incapacitantes e interferem significativamente na funcionalidade diária da pessoa. Por exemplo, o tremor intencional grave devido a lesões cerebelares. Bem, é de grande importância clínica essas características, por quê? Porque a frequência ajuda a distinguir tremores relacionados a diferentes condições. Por exemplo, o tremor do parkinsonismo é de baixa frequência, enquanto que o tremor essencial é de média frequência. Enquanto que a ritmicidade também é importante porque permite distinguir tremores de outros tipos de movimentos involuntários, como as coreias, os movimentos coreicos, como a coreia de Huntington, que é uma doença genética, como a coreia que acontece na febre reumática, que é a coreia de Sydenham, e também ajuda a distinguir essa ritmicidade das ataxias. E a amplitude, né, em que avaliamos o impacto funcional do tremor, pode ajudar a determinar a gravidade do quadro. Né? Quanto maior amplitude, maior tamanho do movimento, se é mais grosseiro, né, maior. Então, só para sintetizar, sim, em termos de resumo conclusivo, o tremor parkinsoniano tem uma frequência baixa, tem uma ritmicidade regular e tem uma amplitude inicialmente baixa, mas que pode aumentar em estágios mais avançados. O tremor essencial tem uma frequência média, né, mais ou menos, né, entre 4 e 8 ou 10, de 4 a 10 e 4 a 8, é uma média frequência, tem uma ritmicidade regular também e tem uma amplitude baixa a média, mas nos casos mais avançados, mais graves, pode se tornar alta frequência, em alta amplitude. O tremor essencial, como eu disse, ele é de baixa a média amplitude, mas pode se tornar alta nos casos mais avançados. O tremor intencional, ele tem uma frequência variável, né? Geralmente é uma frequência mais lenta. A ritmicidade, ela pode ser levemente irregular e a amplitude aumenta, como já mencionei várias vezes, à medida que o alvo é alcançado ou a mão se aproxima do alvo. O tremor fisiológico, ele tem uma alta frequência, tem uma ritmicidade irregular e a amplitude geralmente é baixa, mas pode aumentar em situações de estresse. Então, compreender essas características clínicas é essencial para a avaliação clínica detalhada e para a escolha, né, de uma conduta, um tratamento mais adequado para o paciente, se o paciente vai ser encaminhado para o neurologista, ou se vai ser observado
na própria atenção primária. Bem, agora vou falar mais algumas características semiológicas do tremor. Além destas aqui, vou falar mais algumas características, como, por exemplo, questões mais genéricas, como a de que quando avaliamos um paciente com tremor, o tipo de tremor é caracterizado, né? Deve ser caracterizado semiologicamente, e outras manifestações de um possível transtorno neurológico subjacente devem ser procuradas ativamente. Então, o exame neurológico completo de um paciente que apresenta tremor precisa incluir o exame da coordenação, o exame da escrita, o tônus muscular, né, o trofismo, a presença de rigidez, se essa rigidez ela é uma rigidez extrapiramidal ou se é uma rigidez espástica, que isso é melhor definido em outro vídeo, né? Essas características da espasticidade, da rigidez, uma rigidez extrapiramidal, uma rigidez piramidal. E na maioria dos casos, o tremor de ação pode ser facilmente distinguido do tremor em repouso. Isso é muito importante, como eu já disse, frisei, classificar o tremor, não é, de ação e o tremor em repouso. Mas pacientes com doença de Parkinson podem apresentar um tremor que ocorre quando os braços são mantidos estendidos por alguns segundos, que aí é o que eu falei de tremor reemergente. Do ponto de vista fisiológico, isso pode ser considerado um tremor em repouso. Por quê? Porque a parte do corpo foi mantida imóvel nessa posição por um período de tempo. Portanto, o tremor que ressurge, reaparece após um curto período, ele não é classificado como um tremor postural. Então, tremor reemergente. Então, pistas importantes também sobre um distúrbio neurológico subjacente em pacientes que apresentam tremor podem também ser encontradas no exame neurológico durante a fase de exame dos nervos cranianos, dos pares cranianos, durante o exame da fala, durante o exame da marcha, né? A observar a ataxia do paciente, a marcha briosa do paciente. O equilíbrio, o exame do equilíbrio, o teste de Romberg, o tônus muscular que já mencionei. Então, anormalidades também do movimento ocular podem surgir e podem sugerir uma doença cerebelar. O exame, não é, ocular, não é, com a lâmpada de Fenda pode mostrar os anéis de Kayser-Fleischner, que são específicos do acúmulo de cobre no fígado, né, que é a doença de Wilson. O torcicolo, o blefaroespasmo ou espasmos orofaciais podem indicar também uma distonia. Por exemplo, aqueles movimentos, né, dos tiques, né, do caso da doença aquela doença que é uma distonia, que agora que me fugiu o termo dessa distonia, né, em que o paciente também apresenta outras manifestações, como, por exemplo, a cacofonia, né, em que ele apresenta um palavreado, né, que não é habitual, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Então, no caso dessas distonias, né, os sinais podem ser muito leves, no caso em que o paciente pode não estar ciente, né, desse distúrbio. E vários distúrbios de movimento afetam também movimentos finos da língua, onde possíveis achados anormais incluem fasciculações ou lentidão de movimentos da língua. A fala também é aquela fala lenta e irregular,
como o aumento da separação de sílabas ou sons explosivos, podem indicar uma disartria cerebelar. E a distonia também pode se manifestar como disfonia espasmódica, com sons esforçados, né, de bastante esforço, bruscos e tensos, no caso do tipo de disfonia espasmódica, ou a voz sussurrante ou ofegante, com quebras repentinas na fala, não é? Que é a disfonia espasmódica. A marcha também é importante, a marcha parkinsoniana, a marcha atáxica também, que é típica, pode ser notada no caso da rigidez muscular, em combinação com o tremor em repouso, que é típica da doença de Parkinson. Enquanto que a espasticidade pode ser observado principalmente na esclerose múltipla. Então, tentando aqui lembrar desse quadro, né, em que existe essa é a síndrome de, que eu vou tentar lembrar aqui, que também faz parte, né, que é uma doença em que tem vários movimentos anormais, como se fossem tiques. Mas, para não estender aqui, vou à frente, que eu vou falar agora da fisiopatologia. Aqui. Anterior à fisiopatologia. Então, eu tenho que diminuir aqui o meu vídeo. Então, a fisiopatologia é muito interessante e vou mostrar em um próximo vídeo, porque aí já se estende muito a atual apresentação. Então, a fisiopatologia do tremor vou deixar para o vídeo seguinte. E aí talvez eu me lembre, então vou procurar essa síndrome que mencionei apenas de uma forma bem rápida, breve, não é, descrevendo alguns sinais neurológicos que afeta a fala também, e que vou lembrar, agora eu lembrei que começa com T, síndrome de, que vou lembrar, e no próximo vídeo eu trarei aqui essa complementação, né, da fisiopatologia, da tremorgênese, e também vou lembrar dessa síndrome. Então, até o próximo vídeo.